Bom, trouxe aquele informativo de alguns acidentes que ocorreram no passado e agora aqui a nossa representação das causas de morte em espaço confinado. Aqui temos, senhores, causas de morte. 47% das causas de morte em espaço confinado é por asfixia, 21% é afogamento e 19% a intoxicação. Então, nós temos níveis aqui altíssimos das causas de morte representativa por asfixia, por afogamento e por intoxicação. E quando dessa causa de morte, quais as atividades está representada no momento da ocorrência dessas causas de morte? Tipo de atividades: limpeza, manutenção e inspeção e a parte de resgate. Então aqui nós temos o resgate, que é um fator que nos preocupa bastante. A norma também deixa isso de forma bem clara, essa ênfase nesse resgate, porque ela nos pede que façamos simulados, né? Que o empregador identifique os espaços confinados e as pessoas responsáveis pelo resgate, normalmente o brigada ou então a equipe privada, designada pelo empregador, ou então resgates de empresas públicas, né? Aqui temos resgate também realizado pelo Corpo de Bombeiro e também por equipes privadas. Mas esses acidentes aqui de 39%, ele nos diz mais em relação à equipe privada ou então pessoas que são treinadas para executar a atividade do resgate e que muitas das vezes acaba tendo um acidente envolvendo, né, esse resgate. A norma, igual eu falei para os senhores, ela nos traz essa preocupação dizendo que o empregador terá que realizar simulados, né, de ocorrências de acidente para que possa os funcionários não ter só a teoria, e sim a prática, poder colocar em prática esse treinamento que estamos fazendo agora aqui, né? Chegar a um determinado momento, ter as identificações dos espaços confinados e simular um resgate numa ocorrência de acidente, porque muitas das vezes trabalhamos na teoria, mas na hora da prática não sai, não funciona. Às vezes o cara está morrendo por asfixia, né? Às vezes a falta de preparo, né? A pessoa ficar nervosa, né? Não ter a calma para analisar o ambiente e acaba querendo fazer o resgate no supetão e acaba tendo mais vítimas envolvidas nos acidentes das causas de morte. Então, é importante a importância desse simulado nos mostra aqui, né, nesse gráfico, né, que a representação tão alta das causas de acidente. Aqui também na parte da limpeza, manutenção e inspeção, deixa bem claro também que os momentos da causa de morte são momentos posteriores, né, não são nos momentos iniciais da instalação. Né? Então, aqui nos presume também a falta de conhecimento dos trabalhadores, ou não recebimento do treinamento, ou então não seguir o passo a passo de acordo a norma regulamentadora NR33 nos mostra, né? Tem que realizar a análise preliminar de risco primeiro, depois abrir a PET. Então agora, senhores, eu vou passar 2 vídeos para os senhores aqui bem esclarecedores e depois vamos estar trabalhando, continuar nos slides, vamos estar pontuando mais outras coisas bem importantes para que vocês possam ganhando bagagem. Aí lembrando, na dúvida, volte no slide, dê uma olhada novamente, ou qualquer coisa, dá uma pausada, pausa o vídeo, lê, não tem problema, fala, pô, esse técnico ele tá meio doido aqui, eu vou dar uma pausada aqui e vou ler. Não tem nenhum problema, leia, tá? A ideia do treinamento virtual é isso, tá? Esses treinamentos é para que vocês possam estar ganhando bagagem, assistir quantas vezes quiser, para que a dúvida não persista. Então vamos lá, vamos para os vídeos, são 2 vídeos, muito top, muito esclarecedor, né? Seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar. Então apertem os cintos aí e aproveitem. O seguro morreu de velho,
mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% Seguro, um programa 100% para você. No programa de hoje, vamos conhecer as responsabilidades do empregador, dos trabalhadores, do supervisor de entrada e do vigia. Tudo isso para garantir um dia seguro e tranquilo. O lugar é pequeno? Tem entradas e saídas limitadas? A ventilação é pouca e a quantidade de oxigênio inadequada? Então estamos falando de um espaço confinado. Só pode entrar nessas áreas quando não tiver outro jeito. E tem mais, ninguém deve trabalhar lá sozinho. Dentro, a ventilação é tão baixa que os cuidados com explosão, incêndio e asfixia são redobrados. Então vai precisar de um sistema para identificar os perigos e as medidas preventivas. E quem trabalha aqui deve ter avaliação médica atualizada e específica para a função, com emissão do atestado de saúde ocupacional. As NRs 18 e 33 têm os segredos para deixar o perigo no chinelo. Para começar, é importante que cada um saiba das suas tarefas. O empregador é quem indica o responsável técnico para representá-lo. Afinal de contas, checar se as condições de segurança estão ok não é para qualquer um. Também é responsabilidade dele identificar os espaços confinados, seus riscos específicos e, de quebra, colocar as medidas de segurança e saúde em prática. Adivinha quem garante a capacitação dos operários? É dever do empregador implantar os programas quando acontecer alguma mudança na obra, em alguma situação que exija novo treinamento, nos casos em que se desconfie de desvio no uso ou procedimentos de entrada e se a equipe não estiver bem informada. Também é tarefa do empregador fornecer e garantir a utilização dos equipamentos de proteção de acordo com a permissão da entrada de trabalho, informar as empresas contratadas sobre os perigos e implementar os procedimentos de emergência. Entrar no espaço de confinamento só depois da permissão de entrada e trabalho emitida pelo supervisor, válida só para um acesso. Antes disso, o empregador dá notícias sobre como andam as condições de risco. Por fim, ele garante que os trabalhadores possam interromper as atividades e abandonar o local de trabalho, em caso de suspeita de risco para a segurança e saúde. Os operários também fazem parte dessa história. E é importante usar os equipamentos fornecidos pela empresa e seguir tintim por tintim as instruções recebidas no treinamento. E só quem tem autorização pode entrar nos espaços confinados. Encontrou alguma situação de risco? O vigia e o supervisor de entrada devem ser avisados na hora. O supervisor de entrada recebe os operários todo santo dia. E se precisar, também pode trabalhar como vigia. Emite a permissão de entrada e trabalho e faz os testes para checar se os equipamentos e os procedimentos estão de acordo com a permissão. Ele também confere o acionamento dos serviços de emergência e salvamento, cancela os procedimentos de entrada quando dá alguma zebra e encerra a permissão depois de terminado o serviço. E o vigia? Esse aí protege e monitora os operários e ainda fica bem na entrada do espaço confinado. Daí pode se comunicar com quem está lá dentro. Depois do trabalho, ele garante que ninguém fique lá. Na hora da emergência, ele aciona a equipe de salvamento. Perigo à vista? Só mesmo vigia para organizar o abandono do espaço. Hoje você viu. Quem indica um responsável técnico para cuidar do espaço confinado é o empregador. Ele também garante a implementação de todas as medidas de segurança e a capacitação de todo mundo. Os trabalhadores seguem as instruções de treinamento e, se encontrarem algo errado, avisam os responsáveis na hora. Se o assunto é ir e vir, estamos falando do supervisor. Ele emite e encerra a permissão de entrada e trabalho todos os dias. E o vigia controla a entrada e saída de cada um. Se der algum pepino, ele aciona a equipe de salvamento. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% Seguro. Um programa 100% para você.
seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar, cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então tá, chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% Seguro, um programa 100% para você. Entrar num espaço confinado não é brincadeira. Para ninguém cair numa enrascada, vamos ver as técnicas de prevenção contra acidentes, as medidas administrativas, a importância dos cuidados pessoais e as dicas para a capacitação. Poços, tanques, bueiros, galerias, escavações. Lugares como esses não foram feitos para a entrada de pessoas. Trabalhar lá dentro só com as regras de segurança na ponta da língua. Você já está preparado? O primeiro passo é identificar, isolar e sinalizar os espaços confinados. Daí, quem não tem autorização fica fora da jogada e a equipe de técnicos coloca as medidas de controle em prática. Solda, corte, esmerilhamento. Vai trabalhar com atividades que soltam faísca ou calor? Lembre-se dos cuidados contra incêndio e explosão. E para tudo não ir por água abaixo, se liga nas medidas contra inundação, soterramento, choque elétrico, quedas e outros perigos. Motores a combustão ou trabalhos com emissão de monóxido de carbono precisam de monitoramento. Se a concentração atingir 58 partes por milhão, alarmes visuais, sonoros e vibratórios devem disparar. Nos espaços confinados, não se pode perder de vista os cuidados com a atmosfera. Avaliações contínuas, ventilação, monitoramento, vale tudo para manter as condições adequadas. Mas o uso de oxigênio puro está fora de cogitação. O equipamento de medição é um grande parceiro. Não se esqueça de testá-lo antes de partir para a labuta. O equipamento de leitura direta precisa estar calibrado e protegido contra emissões eletromagnéticas e interferências de radiofrequência. E lembre-se do alarme, hein? Os aparelhos fixos e portáteis de comunicação e de movimentação vertical e horizontal devem ser adequados aos espaços confinados. Se forem usados em áreas de risco de explosão, vão precisar de proteção e certificação do Inmetro. Para ninguém cruzar a linha, tudo fica identificado, isolado e sinalizado. E travas, lacre, bloqueio e etiquetagem não podem ficar de fora. Organização é sinônimo de segurança. Para o risco de acidentes passar longe, um sistema de arquivo deve ser atualizado. Ele deve ter o cadastro dos espaços confinados. A permissão de entrada e trabalho é adequada para cada empresa. Ela é preenchida, assinada, datada em 3 dias e entregue ao vigia e a um dos operários autorizados. Os procedimentos e permissão de entrada e trabalho foram feitos para serem colocados em prática e todo mundo precisa saber quais são. Isso também vale para o Programa de Proteção Respiratória. E se o SESMET e a CIPA exigirem, já sabe, vai precisar fazer as mudanças solicitadas. Os trabalhadores devem passar por exame médico. Só depois podem pegar no batente, mas nada de trabalhar sozinho. Em alguns ambientes, o ar é tão perigoso que respirá-lo é arriscado. Esses locais são mais conhecidos como atmosfera imediatamente perigosa à vida ou à saúde, ou IPVS. Na hora de entrar lá, é obrigatório o uso de máscara autônoma de demanda com pressão positiva, ou de respirador de linha de ar comprimido com cilindro auxiliar para escape. Para entrar aqui, só quem está capacitado. E tem mais, todo mundo deve refrescar a memória anualmente. O treinamento tem 16 horas de duração. No conteúdo programático estão as definições de espaço confinado, reconhecimento, controle e avaliação de risco, uso dos equipamentos, permissão de entrada e trabalho e noções de primeiros socorros. Mas para os supervisores de entrada ainda tem mais. Eles devem estudar 40 horas e ter na ponta da língua a legislação de segurança e saúde, os critérios de indicação de uso de equipamentos, o programa de proteção respiratória, as áreas classificadas como explosivas ou com risco de explosão e operações de salvamento. No final, você recebe o certificado com todas essas informações.
Recapitulando, a avaliação das situações de risco é uma importante técnica de prevenção. Inundação, soterramento, choque elétrico. As proteções contra esses riscos não podem passar batidas. As medidas administrativas organizam e garantem a segurança. Lembre-se de manter o cadastro atualizado e de avaliar os procedimentos quando for preciso. O exame médico é um cuidado pessoal indispensável e, na hora de entrar em atmosferas IPVS, use máscaras e respiradores apropriados. A capacitação tem 16 horas de carga horária e é feita no local de trabalho. Nela, os trabalhadores aprendem sobre o uso dos equipamentos e noções de primeiros socorros. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% Seguro, um programa 100% para você. Normas e regulamentos aplicáveis. Então vamos aqui, senhores, começar com as nossas normas regulamentadoras. Talvez algumas pessoas já estão perguntando, que já deve ter olhado aqui NR1, deve estar se perguntando, olha, nós iremos trabalhar em NR33, o Danilo já está trazendo a NR1, que muitas pessoas conhecem das normas, temos a norma NR1, NR4, NR5. Na verdade, senhores, as normas regulamentadoras, elas se complementam, né? Então aqui de cara nós temos para trabalhar espaço confinado que está lá na NR33, é preciso entender esses outros dispositivos que encontram-se em outras NRs, né? Olha aqui, a NR1 que trata das disposições gerais. As normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho são de observância obrigatória pelas empresas privadas, públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que possuem empregados regidos pela consolidação das leis trabalhistas, nossa CLT. Então, aqui é de observância obrigatória para as empresas públicas e privadas, tá? Da administração direta e indireta, tem que ser observados os dispositivos normativos das normas regulamentadoras, né, pelo nosso Ministério do Trabalho. Lembrando, senhores, que essa norma aqui nesse item 1.1, ela nos dá uma ideia geral, mas ela não desobriga o cumprimento de outras normas, por exemplo, internacional. Vocês viram lá a definição lá da DINWASH, da OSAS, que nos traz também muitas recomendações de segurança do trabalho. Então, não é só as normas brasileiras que tratam sobre segurança, mas também normas internacionais que nos esclarecem também outros pontos relevantes para o cumprimento dos dispositivos legais de segurança do trabalho. Então, aqui já trouxe de cara também as atribuições no que cabe ao empregador e no que cabe ao empregado. É importante ter esse conhecimento inicial para adentrarmos no nosso treinamento, conhecendo outros pontos aí que servirá de esclarecimento, né, do nosso treinamento. Então, o que cabe ao empregador? Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina no trabalho. Então, a responsabilidade tá do empregador, do cumprimento desses dispositivos legais. Aí que letra B, elaborar ordem de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos. São as orientações, né, que tem que ser passada para os trabalhadores. Agora, em função da pandemia, o meio está sendo muito utilizado, é a internet para os nossos treinamentos, o nosso contato direto em função do isolamento social. Fica complicado, porque essa pandemia tem avançado
né? Então nós temos que manter o distanciamento e nossos treinamentos agora está sendo mais dessa forma, virtual. Ainda não estou muito adaptado a esse meio de treinamentos assim. A parte do treinamento que você tem um contato direto com os funcionários é bem melhor para ser trabalhado, mas vamos lá, estamos passando aqui o conteúdo, espero que vocês possam estar pegando e compreendendo aí o que queremos trabalhar, o que o SESMIT quer passar, quer transmitir para os senhores aqui. Letra C, informar os trabalhadores os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho, os meios para prevenir e eliminar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa, os resultados dos exames médicos e os exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores foram submetidos. Aqui nós estamos diante dos atestados, os ASOS, né? Os exames admissionais, os exames periódicos, tá? Bem como os exames, né, complementares que fazem parte desses exames aí, os admissionais e os periódicos, de acordo com as funções, né? Aí está descrito lá no nosso programa de controle médico de saúde ocupacional, que tem a avaliação, né, de acordo com a função e atividade que será elaborada. Aí tem as definições dos exames complementares, audiometria, espirometria, glicemia. Daí essa avaliação é feita pelo nosso médico do trabalho e a definição por função de quais exames os trabalhadores têm que ser submetidos. E esse controle normalmente é feito pelo nosso serviço médico da RCS, juntamente com o SESMIT e o administrativo, comunicando os trabalhadores sempre que tiver que fazer os periódicos para estar constatando a saúde e a segurança dos trabalhadores. Aqui também temos nosso item 4, os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. Lá nos próximos slides vamos trabalhar os riscos ambientais, vocês vão estar conhecendo os riscos relacionados na nossa NR9, que trata do PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, onde nos traz os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, risco de acidente, bem como algumas avaliações qualitativas e quantitativas que são levantadas com esses riscos e esses conhecimentos que é preciso levar para os trabalhadores. Aí aqui vamos para o item 1.8, o que cabe ao empregado? Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Aí temos também no item 1.8.1, constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento dos dispositivos no item anterior. Aí temos aqui também no item 1.9, o não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho acarretará ao empregador a aplicação de penalidade prevista na legislação pertinente. Então, o empregador ele já tem que garantir as orientações, tem que fornecer os equipamentos, mas aqui ele também tem um dispositivo que ele pode estar aplicando algumas sanções para os trabalhadores que não queiram fazer uso desses equipamentos. E é muito engraçado esse item, porque eu vejo isso pela nossa atuação mesmo do SESMIT. Você fornece os equipamentos de segurança para o trabalhador, você orienta ele quanto aos riscos. Aí um detalhe, você pode punir a pessoa pelo fato dela não fazer uso de um equipamento que faz parte da segurança dele. Tipo assim, é como se fosse o inverso, né? É muito complicado, o brasileiro ele não tem essa política, essa cultura de uso dos equipamentos, encontra-se muitas resistências, às vezes pode ser por questões de diálogo, também do técnico de segurança, ou das instruções feitas pelos encarregados, pelos mestres, mas temos que atentar muito a essas questões e quebrar essas barreiras e fazer conversar com os trabalhadores para que eles entendam da importância desses equipamentos, que mostrem os riscos existentes dentro do ambiente de trabalho e as suas formas de prevenir, né?
E é isso que eu tento fazer já há um bom tempo como técnico de segurança. Me preocupo bastante com a saúde dos trabalhadores, com a equipe no local de contrato que eu esteja trabalhando. E é isso. Então, façam uso dos equipamentos, pelo amor de Deus. Quem está assistindo o treinamento aí do CTC Caixa, fique esperto. Use os equipamentos. Normas e regulamentos aplicáveis. Vamos continuar aqui, senhores. NR6, a nossa norma que trata sobre equipamento de proteção individual. Então, vamos nos adentrar aqui a alguns pontos relevantes. Para os fins de aplicação dessa norma regulamentadora, considera-se equipamento de proteção individual, ou EPI, todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de risco susceptíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Então aqui, equipamento de proteção individual, acho que não resta dúvida para ninguém do que se trata esses EPIs, tá? Eu trouxe aqui alguns modelos, nós temos aqui o capacete, temos aqui uma luva mista de vaqueta com vaqueta e raspa, nós temos aqui um protetor auricular tipo plug, temos aqui também o óculos de proteção, temos incolor, temos o escuro e um amarelo. Temos aqui também um protetor auricular tipo concha, temos a bota de segurança e um cinto, né? Um cinturão de segurança. Vamos aqui para o nosso próximo item. Entende-se como equipamento conjugado de proteção individual todo aquele composto por vários dispositivos que o fabricante tem associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Então aqui temos o clássico, né, um capacete conjugado com a viseira e também um protetor auricular. É muito comum esse tipo de equipamento em o pessoal que trabalha com aquelas roçadeiras, né? Também temos equipamentos conjugados para quem trabalha em subestações de média e alta tensão, né? O capacete conjugado com a viseira contra arco elétrico. Então, temos vários equipamentos, né, que são utilizados de forma conjugada. Lembrando que todo equipamento de proteção individual tem que ter o CA, que é a sua certificação, o certificado de aprovação. A conferência da validade do produto pode ser feita no site do Ministério do Trabalho. Vocês entram lá no site do Ministério do Trabalho, tem um campo que trata sobre essa certificação de aprovação, onde você digita o número que vem no corpo do equipamento, tá? E faz a definição do mesmo, faz a definição se é óculos, se é luva, e tu aperta para pesquisar, que ele demonstra lá um laudo desse equipamento falando se está válido ou não. No reconhecimento do vencimento desse equipamento, ele se torna impróprio para o uso, tá? Tem que ser procurado técnico de segurança do trabalho, ou seu encarregado, ou então fazer a devolução no almoxarifado desses equipamentos para que possa realizar a troca, ok? Então é isso. Nossos equipamentos de proteção individual são esses, o de forma individual aqui e os outros que também podem ser utilizados de forma conjugada. Vamos lá. Continuando aqui na nossa norma regulamentadora NR6, o equipamento de proteção individual de fabricação nacional ou importado só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação. Foi o que eu comentei lá no item anterior. Então aqui já nos mostra, né, um item normativo que trata desse item. Então só pode utilizar equipamento de proteção individual que contenha a certificação de aprovação. É muito comum, né, em contrato de manutenção, é mais comum em contrato de manutenção, que em obra nem tanto, porque os equipamentos são mais característicos. Mas pessoas que compram bota da Centauro, compram bota nas lojas da Olímpico,
enfim, compra muitas botas que elas simulam muito um equipamento de proteção individual, às vezes traz muitos traços parecidos de equipamento, mas não é equipamento porque não tem uma certificação de aprovação, né? E então não é válido como equipamento de proteção. Apenas os equipamentos de fabricação nacional importado que tem essa certificação, né? Já fui tentado passar para trás várias vezes, pessoas que chegam, às vezes você olha o equipamento e ele parece em si que tem característica de maior resistência que até o próprio equipamento distribuído pelas empresas, mas não é, porque não tem uma avaliação, né, desse equipamento. Expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde, né, do Ministério do Trabalho. Então, os equipamentos que são importados, ainda assim, eles têm que ser expedido pelo órgão nacional competente essa autorização para o uso. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPIs adequadas ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento nas seguintes circunstâncias. Então, aqui nós temos a circunstância para o fornecimento, né, desses equipamentos de proteção. Na verdade, ela segue uma hierarquia, né? Então, vamos lá para as alíneas aqui para a gente fazer essa identificação. Olha só essas circunstâncias. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou doenças profissionais e do trabalho, ou enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e, né, para atender a situação de emergência. Então, nós temos aqui uma hierarquia das medidas e você percebe bem claro que a utilização do equipamento de proteção individual, né, da sua importância, né, e a forma obrigatória do fornecimento pelo empregador.